E aí, falando nisso, né, já vamos pular para o próximo bloco, que são as ferramentas de controles e KPIs, né? Então, né, você já deu uma introdução, mas quais são as principais ferramentas que o empresário comum ele tem que ter no seu negócio para fazer essa gestão? Primeira ferramenta, o cara tem que ter esse DRE caixa que a gente faz. Ele tem que ter um fluxo de caixa. Jóia. Então, ó, vamos explorar o porquê que a gente apelidou, né, a DRE e colocou ela no regime de caixa. Então, veja só. A ideia é justamente correlacionar receita, custo, que está ligado ali, o esforço que você está para poder vender, e pensar o seguinte: como é que eu estou? Qual é a rentabilidade bruta que eu tenho ali na minha operação? Então, eu estou recebendo dos meus clientes, estou pagando meus fornecedores, pagando ali, às vezes, o pessoal da produção. Quanto que está me gerando no meu caixa? Então, é uma margem bruta. Então, esse é um primeiro indicador. É legal falar isso. Por que nós colocamos esse nome, né? Um cara que ele está acompanhando rede social, ele ouve um empresário, pequeno e médio empresário, que não vem do financeiro, ele ouve muito: você tem um DRE? Mas ele sabe o que é um DRE. Ele tem uma noção. Mas a DRE caixa que a gente faz, ela é uma estrutura de DRE, só que com dados do caixa, que é o que o cara precisa ver. Ele precisa entender isso. Por quê? Se ele pegar a DRE contábil, a tendência é que ela tenha um resultado melhor do que o caixa. O exemplo é o contas a receber. Ele faturou. Na contabilidade dele vai estar lá na receita, só que ele não recebeu ainda. Se ele olha a caixa, ele tem uma visão muito real do que está acontecendo, do que ele está recebendo, do que ele está pagando. Então ele já começa a correlacionar essa margem de contribuição com o ciclo financeiro, e aí as despesas, lá o SG&A, despesas gerais, administrativas, comerciais, ela muda muito pouco o regime caixa e competência, né? Ela pula de um mês para o outro, que vai mudar mais provisões. Então ele consegue ter uma visão muito mais real do que está acontecendo no negócio dele, caixa, que é o pós-pau. Vamos pegar um gancho no que você acabou de falar e vamos explorar o seguinte. Quando a gente olha para essa questão do contas a receber, aí parece um outro indicador. Então, se o primeiro indicador eu chamei a atenção que é a margem bruta, o outro indicador, quando a gente olhar, quando a gente correlaciona faturamento com contas a receber, a gente descobre o prazo médio de pagamento. E quando a gente está olhando para a DRE caixa, e eu estou olhando o seguinte: puxa vida, em valor absoluto, recebi 10 milhões e paguei 15, tem um problema no seu prazo de recebimento. Significa que essa empresa ela precisa compreender o porquê que ela está vendendo com aquele prazo. 30, 60, 90. Perfeito. Será que faz sentido ela continuar vendendo assim? Aí o empresário vem e fala: não, mas Jefferson, esse é o modelo que o meu negócio opera. Todos os meus concorrentes operam dessa forma. Perfeito, opera dessa. E como é que você paga o fornecedor? Que aí aparece outro indicador: o prazo médio de pagamento. Mas você paga o seu fornecedor. Veja, você faturou, recebeu 10 e pagou 15. Tem um descasamento relevante. Mas onde está esse dinheiro? Está lá no conto de receber. Por que teve esse descasamento? Porque você combinou pagar o teu fornecedor com um prazo menor. Será que você não pode sentar com o seu fornecedor e negociar um prazo diferente? Sim. Né? Aí você precisa compreender como empresário, falar, ele vai virar e vai falar assim: não posso. Opa, então pera lá. Então você precisa de um capital de giro disponível para financiar o teu cliente. Aonde você vai buscar esse dinheiro? Ainda sobre as ferramentas, o que acontece? Ele vai ter a DRE, só que o que você está comentando, né? Ele vai precisar de um balanço patrimonial. O que nós fazemos? A gente faz lá a DRE caixa, nós fazemos o orçamento, que é a previsão, e na sequência a gente já faz um balanço patrimonial que a gente pega junto com a contabilidade. Muitas vezes tem alguns ajustes que a gente já faz ali, a gente faz um gerencial
para ele ter o balanço patrimonial e para ele ter um resultado ali gerencial. Então a gente já consegue entregar para ele a competência, o caixa, o show de bola. Perfeito, ele já começa a ter as principais ferramentas que ele precisa para poder fazer o controle de caixa. Puxa, então vamos lá, ó. Vamos explorar essas ferramentas, porque o pequeno empresário que está ouvindo, ele precisa entender o que ele precisa monitorar. Então eu só vou recapitular para a gente não perder a sequência. Então, ó, margem bruta, prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de pagamento. Quando o Ferretti chamou a atenção no balanço patrimonial, ele precisa entender qual é o estoque que ele tem, tamanho de estoque que ele tem para vender, quanto que ele tem para receber dos clientes, né? E, naturalmente, ele também precisa olhar o quanto que ele tem para pagar para os fornecedores. Perfeito. E aí com esses 3 indicadores, você calcula o ciclo de conversão de caixa, né? Isso. Que é quanto tempo você demora para, né, desde você comprar o estoque, você girar, produzir, vender, né, pagar os seus fornecedores e receber dos seus clientes, né? Então isso é uma métrica importantíssima justamente para entender o seu negócio. Eventualmente, como você falou, você vai precisar de um recurso, ou seu ou do banco, então você vai ter que entender que para crescer a empresa, você vai ter que crescer sempre com capital de giro de terceiros ou capital de giro próprio. Então não tem saída, né? Se esse é o modelo de negócio, para você crescer, você vai ter que sempre financiar cada vez mais o seu cliente, né? Isso aí, os caras chegam pra gente, qual que é o cliente ideal, né? É aquele cara que fala assim, eu trabalho, mas não vejo a cor do dinheiro. Esse cara é um excelente cliente para nós, porque ele não tem, de cara, a gente já vê que ele não tem essas ferramentas.